Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido e desenvolvido na universidade, né? É uma temática muito interessante falar sobre essas novas tecnologias, no ambiente acadêmico e também, lógico, no curso de letras de forma geral, na pós-graduação, né? A importância de estudar um pouco sobre a inteligência artificial, mas quando ela está bem mais voltada dentro da pesquisa científica e acadêmica, de uma forma que nós possamos interligar os estudos, né, nas diversas áreas, né, não somos, no nosso caso, nós não somos, eu não sou uma especialista, né, de informática, de computação, de linguagem de programação, porém, é algo que tem chamado muito a minha atenção como linguista, quando eu começo a observar as possibilidades de estudos da área, né. Bom, fico muito honrada em poder contribuir e vou estar falando, né, o tema do nosso mini curso é Mapeando a Língua na Era Digital, contribuições da inteligência artificial para a cartografia linguística contemporânea. Bom, eu acho muito importante que nós consigamos estar ali entendendo primeiro os conceitos do que seria esse estudo, o que seria a cartografia, como que se dá essa vertente da inteligência artificial dentro desse tipo de pesquisa, tá? Então é muito importante que tudo isso fique bem claro, né? Que não é um curso voltado, né, para essa área, embora nós saibamos que a realidade hoje nos leva a estudar a linguística de forma computacional também, né, para que possamos desenvolver projetos na área, é muito interessante isso, tá? Então, bem-vindos ao mini curso. Espero que eu possa contribuir de forma significativa na aprendizagem de todos. Primeiramente, para que nós possamos compreender melhor todo o conceito do nosso mini curso, é necessário que nós saibamos o que é mapear linguisticamente, né? Então, isso nós vamos falar aqui, o que é mapear linguisticamente? O que é a cartografia linguística? Mas de onde que vem essa ideia, né, de um conceito da geografia, a cartografia aqui na linguística, como que ela se dá, como que se dá esse processo, né? E o que é a IA? E como ela pode também nos auxiliar nos estudos de cartografia linguística? Auxiliar, né? A gente coloca isso bem claro, porque de nenhuma forma nós acreditamos que ela possa substituir nenhum tipo de conhecimento humano. E para isso a gente tem que deixar isso muito claro nos nossos conceitos aqui de aprendizagem. Bom, o que é mapear linguisticamente, né? O que seria esse mapear linguisticamente? Mapear linguisticamente é o processo de representação gráfica, né, que nós vamos dar ali por meio de mapas geográficos ou digitais, né, a distribuição, a variação e os usos das línguas em determinados espaços, né, que ela recebe um nome próprio ali na linguística, né. Esse mapear linguisticamente é todo esse processo que nós temos de perceber as regiões e os seus modos de falar, os seus modos de fala, as suas variáveis, né, as suas variantes ali regionais, e esse estudo, ele não é algo tão novo, né? Ele já surge, né? Alguns estudos precursores, né? Então a gente pode citar ali a partir de Câmara Júnior, né, em 1991, o surgimento ali de uma geografia, de uma ideia de uma geografia linguística, né, aqui no Brasil, Chambers e Turdige, em 1994, onde surgem os mapeamentos por Atlas, né, aí nós temos ali a Cardoso, em 2010, que vai trazer o mapeamento como uma ferramenta essencial para que nós possamos ter uma visão pluridimensional das variações espaciais e sociais da língua. Então, a partir desses estudos começam a surgir esses atlas, né? Até então, um trabalho bem manual, né? Nós vamos ter ali um trabalho mais manual, aí depois nós vamos ter um trabalho que vai ser construído de forma cartográfica ainda, ali com desenhos, até mesmo manuscritos, né? E aí depois nós vamos ter a evolução para técnicas de atlas, e aí nós vamos ter a construção de software, o uso, a interdisciplinaridade da geografia, né? E os meios tecnológicos ali na criação de mapas geolinguísticos, tá?
Quando nós falamos desse mapear linguisticamente ali, nós estamos falando dos estudos da dialetologia, né? Então, qual que vai ser essa função da dialetologia, né? Ela vai fazer a descrição dessa variação regional e sempre focada nas diferenças dialetais ali, como que vai dar esse processo, essa diferenciação, né, de dialetos em determinado lugar, né? Na geolinguística, ela vai fazer essa análise dessa variação no território e o foco dela vai estar nas causas e nas distribuições, em quais regiões, né, se fala dessa forma. Por exemplo, vamos citar aí o exemplo da palavra mandioca, aipim, macaxeira, né? Em determinadas regiões, essa palavra, esse léxico, ele vai receber o quê? Ele vai receber outros nomes, né? Ele não é a mesma mandioca, porém, não a mesma ou não, né? Mas o mesmo objeto, e ali ele vai ter variações determinadas, dependendo da região em que se utiliza. Pipa, pandorga, papagaio, né? Em determinada região ele vai receber um nome. Esses atlas linguísticos, né, que é essa intersecção dos estudos da dialetologia e da geolinguística, eles vão mostrar por meio de mapas como as línguas variam no espaço, né? E aí a gente pode citar aqui o ALIB, né, que é o Atlas Linguístico Brasileiro, e atlas regionais que também vão detalhar por regiões específicas como ocorrem esses processos, tá? Então já existem vários estudos relacionados sobre esse mapear linguisticamente. E o que a gente está falando aqui é como que essa tecnologia pode nos ajudar nessa criação cartográfica de fenômenos linguísticos, né? E sendo representados por meio de mapas dinâmicos, né? Por meio de uma diversidade de possibilidades que hoje nós temos quando nós nos aliamos às tecnologias. Os estudos de cartografia linguística, né, eles vão nos mostrar como que essa representação espacial e essa distribuição das variedades linguísticas, né, como que se dá todo esse processo de dialeto, sotaque, fenômeno linguístico em um determinado território. Tá? Em outras palavras, é uma busca de mapear onde e como certas formas de falar vão se manifestar aí geograficamente falando, né? Onde ocorre, como ocorre, de que forma isso se dá, né? Então, aí abre um leque de possibilidades por meio da cartografia linguística de manter esses registros. É muito relevante pensarmos, né, que os últimos estudos que temos feitos com relação à pós-graduação no modo geral, né, até em nível mundial, tem se exigido produtos, né, a partir das pesquisas que são desenvolvidas. E isso torna-se muito pertinente os estudos de cartografia linguística, porque a linguística ela sai, né, simplesmente ali da análise do texto e ela se torna um produto, um atlas, um mapa e pode se tornar ali um atlas, né, nós vamos estar mostrando no decorrer do minicurso a possibilidade de criação de mapas dinâmicos digitais, né, e que podem se transformar em aplicativos de contribuição colaborativa, pode se transformar também na área educacional, né, você criar ali mapas regionais com os alunos e a partir dessas construções você conseguir ali fazer os seus alunos terem um produto que reflete a aprendizagem do aluno, tanto no nível básico da educação, quanto no nível superior e a pós-graduação como um todo, né? Então, a linguística, ela sai do espaço somente ali da construção do texto, quando eu falo somente, não diminuindo de forma alguma, mas ela parte para a criação de um produto, né? E então isso é muito interessante e com auxílio da IA, esse tipo de atividade se torna possível. Bom, quando nós falamos sobre a geografia e as possibilidades de estudo, nós também podemos falar sobre os principais aspectos da cartografia linguística. Então, quais são os principais aspectos que a cartografia linguística ela vai tratar? Ela vai identificar padrões de uso da língua, né? Como que isso ocorre, as variações regionais e o contato entre as línguas, né? Por exemplo, regiões de fronteira, como que se dá esse processo de contato, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, eu estou no Mato Grosso do Sul, eu moro hoje aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, então eu vejo assim,
nós estamos passando por um processo, né, de receber muitos venezuelanos, uma migração venezuelana. Então, nós temos um processo de contato entre línguas aqui muito presente, e isso vai refletir. Então, nós podemos, né, de forma estática, construir um atlas desse período e quais são as influências que eu posso observar em determinada região por intermédio de tanto do falar, de coleta de entrevista, como também por intermédio, por exemplo, de nomes de lugares, né? Porque nós sabemos que há o nome de comércios, que nós poderíamos chamar de meio que uma toponímia comercial, ela vai refletir ali também esses aspectos linguísticos, né, das variações e das línguas em contato. Uma coisa muito interessante e muito pertinente também com relação à cartografia linguística é a possibilidade dos registros de línguas em desaparecimento, né? Então, por exemplo, quem trabalha com comunidade indígena ou comunidades tradicionais, né, como nós falamos, você consegue ali registrar por intermédio, né, de tudo que nós temos, essas possibilidades tecnológicas que nós vamos aprender no cursos e outras que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, registrar essas línguas em desaparecimento. É muito interessante a gente pensar, não sei quem está me vendo aí ou ouvindo, já deve ter ouvido falar sobre que há anos, muitos anos atrás, quando eu comecei no meu TCC, eu lembro que eu fui fazer coleta de dados, né? E nós íamos, eu tinha que reservar aquele gravador na universidade, e aí nós íamos a campo, aí lá no campo nós coletávamos a entrevista com a fita, gravávamos a fita cassete, que talvez para essa juventude agora, a fita cassete não, desculpa, fita, até esqueci, fita de áudio, né? E aí nós registrávamos ali aquela fita e ali depois nós fazíamos as transcrições, né? E hoje, cada um de nós tem um gravador na mão e uma qualidade muito superior, né? Que é o próprio celular, e nós podemos utilizar. E aí, claro que tem a questão ética, né? Que hoje nós sabemos que existe todo um processo para trabalhar com conhecimento tradicional, com conhecimento de populações indígenas, quilombolas. Então, para isso, a gente tem que regulamentar, tem que ter todo esse padrão de regulamentação, né, para poder desenvolver esse tipo de pesquisa em comunidades tradicionais. Mas eu acredito que seja também necessário essa regulamentação, justamente porque hoje nós temos muito acesso à questão de imagem e áudio muito fácil, para que isso também não seja um trabalho que não respeite a individualidade, as crenças, né, de cada povo. Então, por isso, eu acredito que é muito importante, sim, essa questão dos direitos, né, com relação ao direito de imagem, ao consentimento do livre esclarecimento a respeito da pesquisa que está sendo desenvolvida, justamente por hoje nós temos várias ferramentas ao nosso alcance, né, e de forma muito fácil. Então, saber o que está sendo feito, de que forma que está sendo feito, né, é muito importante, né? E aí surge a questão da cartografia, né, para registrar dentro dessa determinada região. Por exemplo, eu trabalho em uma aldeia, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma aldeia urbana, que é a aldeia Jaguapiru. Então, ali eu fazer o registro daquela comunidade, né? Ter todo, lógico, o consentimento, né? O TSL, que é aquele termo de consentimento de esclarecimento. Então, tudo isso é muito importante ali para desenvolver esse tipo de pesquisa em loco, né? E aí, esse apoio de pesquisas sociolinguísticas, históricas e culturais surgem a partir, né, dos estudos da cartografia linguística, tá? E ela só vem de alguma forma nos apoiar, tá? Porque, igual vocês comentaram, no mini curso aí nós vimos anterior, falando sobre nós precisamos alimentar o banco de dados, né? Alimentar o banco de dados. Mas como que nós vamos alimentar esse banco de dados? Então, aqui no curso eu vou tentar mostrar para vocês uma forma de alimentar banco de dados com variações e uma forma que é por meio da cartografia linguística. E isso é muito interessante, principalmente quando se trata do ambiente virtual, né? Porque o ambiente virtual é um ambiente livre e ali você vai conseguir
expressar e colocar as variações, né, como que ocorreu, em que região, de que forma. Por isso, essa importância da cartografia linguística e dos estudos em cartografia linguísticas na pós-graduação, na graduação, para que o aluno compreenda como que é esse processo, que desde que ele comece, desde lá da iniciação científica, com as suas primeiras transcrições, com a sua primeira elaboração de questionário, né, até chegar ali na pós com uma pesquisa mais madura, né, quando ele vai conseguir desenvolver os seus próprios, as suas próprias cartas, né, linguísticas, né, então isso é muito interessante para que ele tenha todo esse crescimento. E é muito interessante também que nós possamos proporcionar uma intersecção de áreas, né, eu sugiro que a questão da geografia, né, sempre esteja interseccionada junto ao curso de geografia, quando nós formos trabalhar com a cartografia linguística. Isso é muito interessante também, porque a geografia ela vai trazer um olhar diferenciado e uma regulamentação na construção desses atlas, né, e dessas cartas, né, se você for construir um atlas, se você for construir uma carta linguística ali, tá bom? Quando nós falamos, né, sobre os aspectos da cartografia linguística, eu já vou começando aqui a citar, né, as possibilidades, tá? Então, assim, se você quiser anotar, se você quiser depois pausar, tirar um print dessa tela, é muito importante. Por quê? Primeiros aspectos da cartografia linguística. O que nós vamos ter ali, o que eu posso trabalhar, né? Então, na cartografia linguística, nós temos ali os mapas impressos, né? São aquelas mapas impressos que seriam as cartas linguísticas que podem ser impressas. As digitais, que nós podemos gerar pelo Google Maps. Eu vou estar mostrando para vocês depois ali, dentro do Google Maps, como que funciona, né? Como que eu posso estar criando. O Google Maps, hoje ele tem a possibilidade do My Maps, né? Que é uma ferramenta que você pode, com a sua conta Google, ele é gratuito, você cria ali os seus mapas, né? E aí você pode colocar latitude, longitude, e ele gera ali a região da pesquisa, e ali você também pode acrescentar os fenômenos linguísticos. Ele permite que você coloque até áudio dentro do My Maps. E sem contar que essa parte, gente, ele fica privado, tá? Ele não é exposto, ele fica dentro do seu drive ali do Google, tá? Da Google. Então, por exemplo, você criou um mapa, né, um mapa de uma determinada região, e ali você pode adicionar camadas, e ali nesse adicionar camadas, você pode adicionar os fenômenos linguísticos. Mas por que então vamos partir para o uso do Google Maps? Porque ele é mais simplificado, né? Por que que as pessoas não utilizam o Google Maps em sua pesquisa? Eu fui pesquisar e tentar descobrir por que não era tão utilizado, sendo que a acessibilidade dele é muito maior. A questão dos SIGAs, né, do Sistema Geográfico. Então, ali ele ainda não tem esse reconhecimento e essa credibilidade que nós vamos ter dentro do software QGIS e ArcGIS. Então, por isso que eles não são tão utilizados. Mas para um TCC, para uma iniciação científica, ou para uma apresentação, ou para uma aula, ele é muito legal para ser trabalhado, porque ele é muito intuitivo, muito fácil, e ele gera ali cartas bonitas também, né? Mas aí nós temos também o Google Earth. O Google Earth, ele vai ter uma possibilidade maior de visualização também, mas os dois ali estão dentro do mesmo nível, né? O que eu sugiro, né? Eu sugiro o uso do QGIS ou do ArcGIS, né? Qual que é a diferença do QGIS e o ArcGIS? O QGIS, ele é um software, né, de shapefiles, você vai ter que baixar dentro de órgãos o tipo de mapa que você vai trabalhar. No meu caso, eu trabalhei com comunidades quilombolas, então eu entrei no site do INCRA, baixei o Shapefile, né? Fiz o download lá dentro, eu alimentei com as camadas para eu poder gerar. Depois eu vou mostrar aqui um dos meus mapas, né? Utilizando ali o QGIS. O QGIS ele é um software livre, então não tem custos, tá? Então por isso que ele é muito utilizado nas universidades na geração de mapas, tanto mapas linguísticos quanto outros tipos de mapas também. O ArcGIS. O ArcGIS, ele é maravilhoso. Qual que é a inviabilidade dele? O preço, né? Ele é pago. Mas, olha só, nós temos hoje o ArcGIS Online, né? O ArcGIS Online, ele é uma possibilidade de você desenvolver mapas interativos
maravilhosos, né? E sem contar que ele é uma comunidade colaborativa. Dentro do próprio ArcGIS, você consegue fazer cursos para aprender a utilizá-lo, né, dentro da própria plataforma. Então, isso é muito, isso agrega muito, porque você aprende também, tá? O que acontece? O QGIS, a minha maior dificuldade que eu tive com relação ao QGIS, mesmo ele sendo um software gratuito, é a questão da estrutura e o computador que é exigido para poder desenvolver os trabalhos, tá? Então, essa foi a minha maior dificuldade ali quando eu fui utilizar o QGIS. Por quê? Por causa da placa de vídeo, né? Por causa do que tinha que rodar ali, e aí às vezes pesava, e o computador travava, e não era tão bom. Então, para poder rodar ali o QGIS, ele exigia um computador. Aí algumas pessoas falam, não, mas não é tanto assim. É sim, porque às vezes trava. E a gente sabe que hoje, na realidade, nem todo mundo que está na pós-graduação tem condições de ter um computador com essas configurações, né, que é exigido para rodar ali o software do QGIS, né? O ArcGIS, o que me atraiu nele é o fato dele ser online. Então, ele não teria peso, você consegue trabalhar com ele até mesmo pelo celular, né? Porque ele é mais. E ele tem toda a credibilidade científica, tanto quanto o QGIS, embora ele seja uma plataforma paga, né? O ArcGIS Online. Os questionários, tá? Outra questão que a gente pode tratar aqui é a questão dos questionários, tá? Dentro da cartografia linguística, nós temos vários modelos de questionário de acordo com os atlas que são desenvolvidos. Por exemplo, o Alib, ele tem ali o questionário que é desenvolvido, que é aplicado, né? E é um modelo bastante interessante que nós podemos ter acesso pela internet, você verificar como que eles constroem esses questionários ou basear o seu modelo no modelo de questionário do Alib, né? Do Atlas Linguístico Brasileiro. Como que você vai fazer essas gravações? Lembrando, gente, que todo projeto que envolve seres humanos tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética, né? O termo de consentimento de livre esclarecido, né? Então, a gente tem que passar por aquilo, é um processo, faz parte, então é muito importante que nós consigamos toda essa regulamentação documental para poder desenvolver qualquer pesquisa em cartografia linguística que envolva, né, a questão de entrevistas e gravação dos falantes, tá? Então, isso é muito importante e deve estar ali. No meu caso, como eu trabalhei com léxico e eu trabalhei com uma pesquisa mais voltada a um registro documental, então não foi necessário esse termo, né? Dessa questão dos direitos humanos, porque eu não fiz uma pesquisa assim em loco colhendo entrevistas, tá? É uma pesquisa documental e aí, a partir dali, eu construo o meu atlas, mas não necessariamente eu precisei desse termo, justamente porque eu não utilizei ali entrevistas e nem gravação dos falantes. Mas qualquer pesquisa que envolva seres humanos, envolvendo entrevistas e gravações de falantes, ela deve ser apresentada ao Comitê de Ética, né, para que você faça esse registro. Então, já citei ali um modelo que você pode utilizar na sua pesquisa para estar fazendo os seus questionários, né, e já sugeri ali que você dê uma olhadinha nos questionários do Alib e baseie-se nele, até cite que você se baseou, porque isso dá uma credibilidade aí para a pesquisa, tá? Com relação a todos esses softwares, né, eles devem estar correlacionados, né, com o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. O mais legal é que, dependendo do tipo de pesquisa que você for desenvolver, né, no meu caso, como eu trabalhei com os topônimos, que nomeavam as comunidades quilombolas, né, que eu fiz um levantamento com o meu banco de dados, então ali ele já trazia o geocódigo, ou seja, ele já trazia ali um referenciamento da localização dessas comunidades no ano de 2016. Então, aí ficou um pouco mais fácil. Porém, quando você vai trabalhar com uma comunidade específica, é interessante que você tenha esse número, esse código, para que você consiga fazer ali o seu mapa. Se você não tiver, você pode entrar em sites oficiais, por exemplo, do INCRA, do IBGE, e ali você consegue os shapefiles para criação da base dos seus mapas, não dos fenômenos linguísticos, porque isso são os rótulos que você vai acrescentar depois, mas para a base do seu mapa é muito interessante que você consiga nesses sites aí oficiais. Depois que você situou aonde você vai trabalhar, que você escolheu ali o país, a região, o estado, a cidade, né, a comunidade, aí nós vamos, né, que é o que nós chamamos ali de
ponto linguístico. Então, o que são esses pontos linguísticos, tá? Esses pontos linguísticos são essas localidades onde você realiza essa entrevista e coleta de dados linguísticos para compor o mapa, tá? Cada PL, que é esse ponto linguístico, ele vai representar um lugar, e cada lugar representa uma comunidade linguística. Então, o que nós precisamos ter muito claro, dentro das pesquisas que envolvem a cartografia linguística, é necessário que a gente tenha ali essa PL, que é esse ponto linguístico. Qual região que você vai trabalhar? É essa daqui, aqui está o meu ponto linguístico. Bem aqui embaixinho, vocês estão vendo o meu mapa, depois no próximo slide eu vou apresentá-lo com maior, para que vocês possam visualizar a ideia, né, desses meus pontos linguísticos que são estabelecidos. Esse mapa ele foi desenvolvido pelo QGIS, tá? E usando o sistema SIGAS, tá? Também, e eu vou estar compartilhando com vocês. Bom, aí está o meu mapa, né? E observe-se que o meu mapa ele vai pela localização das áreas das comunidades quilombolas do Centro-Oeste. Então, a gente observa ali as regiões das comunidades, né? Observe que nós temos Goiás ali, aqui tem o território Calunga, essa parte marronzinha que vocês estão vendo é a parte do território Calunga, que é a maior extensão territorial de quilombos do Brasil, tá? Ele é a maior em dimensão territorial, ali em Goiás. Aí nós temos no Mato Grosso do Sul as distribuições dessas comunidades, lembrando que tudo isso né, aqui na legenda, vocês vão ver que ele tem uma legenda, e nessa legenda ele se restringe a essas comunidades, elas foram, lembrando que esse meu mapa é um mapa estático, né? Ele não é um mapa digital, não é um mapa que você clica e você vai ter informações, né? Ele tá ali, ele é um mapa que é para ser impresso e visualizar. Mas hoje nós temos a possibilidade de gerar ele de forma digital, e ali você clica em cima da comunidade e trazer ali uma informação, e é isso que eu vou mostrar para vocês, que a inteligência artificial consegue revolucionar, onde você pode representar o fenômeno até mesmo por meio de áudio, né? Ali naquela comunidade. E isso eu acredito que seja fenomenal, né? Até porque nós vivemos um contexto da educação que essa parte dinâmica é muito importante para que ocorra o processo da aprendizagem também, né? Não desmerecendo o que já foi feito, mas é interessante a gente perceber que isso agrega muito valor às pesquisas, né? Quando há essa interatividade, principalmente quando você consegue ali ter uma carta linguística em que você consegue interagir com ela. Imagina a possibilidade de você poder ali identificar o fenômeno, e isso é possível, né? E aí nós temos ali no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, a região do Poconé, ali Cáceres, né? Como o programa é em Cáceres, então nós vamos ter ali também as comunidades de Cáceres representadas, embora de forma bem pequenininha, mas a gente consegue ver ali que depois a gente pode aproximar e visualizar somente as comunidades de Cáceres, e isso é muito interessante para a pesquisa. Então aqui você consegue ver os meus pontos linguísticos, que seriam as regiões que são trabalhadas durante a pesquisa. Aqui eu coloquei a região centro-oeste para que vocês pudessem ter uma visibilidade e compreender um pouco como se dá essa dinâmica aí na construção. Esse meu mapa, ele foi elaborado em 2021, né, mais ou menos, e ali ele tinha, né, esses pontos, né, esses pontos que são essas comunidades, né, que são os meus pontos linguísticos, aonde eu vou trabalhar ali os nomes dessas comunidades, né? E isso já dá que eu vou trabalhar com a parte do léxico, mas nada impede que outro linguista venha e comece a desenvolver, a partir desses pontos linguísticos, pesquisas relacionadas a fenômenos fonético-fonológicos que ocorram nesses pontos linguísticos que foram pré-selecionados aqui por mim nesse mapa. Bom, como são feitos e escolhidos, selecionados esses pontos linguísticos? Olha, esses pontos linguísticos, ele vai definir a qualidade do atlas linguístico, porque ele é muito importante, né? Qual ponto linguístico eu vou trabalhar? Bom, uma distribuição geográfica equilibrada, cada ponto deve cobrir uma área do território, evite concentrar todos os pontos numa mesma região, use uma malha de referência, exemplo, mesorregiões, micro-regiões, municípios, polos, nem sempre as linhas, né, do mapa, elas são invisíveis, vamos dizer assim, né, elas são imaginárias, desculpa, não são invisíveis, elas são imaginárias. Então, às vezes, né, esse contato ele não fica restrito em um só município, mas ali naquele local, né? Então, por isso, e aí é uma sugestão que você sempre use uma referência, né? Para que a pessoa consiga situar
qual é o espaço desse ponto linguístico ali? Qual é o espaço que está sendo utilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Então, esses pontos linguísticos, eles vão definir ali a qualidade do seu atlas, a qualidade do mapa que vai ser produzido, da carta que vai ser produzido, vai ser por intermédio dessa seleção, né, desse ponto linguístico ali. Quando eu falo de ponto, eu falo realmente do local que o fenômeno ocorre, tá? Ainda sobre essa questão da seleção dos pontos linguísticos, é muito interessante essa relevância demográfica também, quando você escolhe o ponto a ser trabalhado, né? Os pontos linguísticos, geralmente, eles têm ali uma cidade que é polo, né? Pode ser uma capital, regiões de fronteira, comunidades tradicionais, que seriam comunidades indígenas, quilombolas, né, desculpa, ou histórico de migração, regiões que têm ali aquele histórico de migração. Então, essa seleção do ponto linguístico, ele vai dar de acordo com a relevância demográfica também. Isso é muito importante para que a gente possa conseguir fazer um lindo mapa, um lindo atlas, uma linda carta linguística, você saber ali essa relevância demográfica desse tipo de trabalho. Enfim, mas quais seriam então os aspectos da cartografia linguística? O que nós vamos abordar ali, né? O que nós vamos analisar? Bom, nós vamos trabalhar a língua nos seus níveis da linguagem, né? No léxico, no morfológico, morfossintático, fonético. Nós vamos trabalhar ali com os níveis da linguagem, né? Então, quando nós falamos dos aspectos da cartografia linguística, os estudos eles vão se dar tanto nos aspectos sintáticos gramaticais, por exemplo, nós temos diferenças na estrutura de frase ou tempos verbais, né? Então, nós vamos ter ali a parte sintática da gramática e como que vai se dar essa construção. A questão sociolinguística também, ela vai estar retratada ali na cartografia, que pode ser a influência da idade, gênero, o nível educacional, o contexto social e o uso da língua, e isso tudo em níveis de camada que você vai proporcionando ali na base da sua carta linguística, tá? Então, são os principais aspectos da linguística, nós citamos esses dois. Então, os tipos de dados que eles são mapeados, né? Os dados lexicais, que seriam essas variações semântico-lexicais, podendo ser respostas positivas ou negativas, etiquetadas, né? Que nós temos lá a função de etiquetar dentro de um mapa, incluindo isoglossas para delimitação de áreas dialetais. Então, nós temos essa chamada região de isoglossas, que são as delimitações de áreas dialetais, tá? E então, esses tipos de dados que eles são mapeados. Os dados fonéticos também nós conseguimos ali fazer o mapeamento, tá? Realizações de sonoras com R em coda silábica, que podem ser mapeadas com software SIG e com QGIS para visualizações de dados regionais, né? Então, nós temos ali os aspectos fonéticos também, eles podem ser mapeados, isso tudo dentro das camadas que nós vamos tratando nos mapas e nos rótulos e nas etiquetas, e ali você consegue ter uma visualização dos fenômenos por região, e isso enriquece muito. Então, como nós já vimos, né, eu já citei até aqui o Atlas Linguístico do Brasil, o ALIB, né, que ele vai fazer esse mapeamento dos dialetos do português do Brasil, também de léxicos, né, de questões semânticas, e dá para ser trabalhado em vários níveis da linguagem, né. É bastante interessante esse projeto, Etnologia. Depois eu vou colocar aí, vocês vão ver o link para vocês poderem acessar. Então, lá é um projeto, na verdade, ele é chamado como um projeto missionário, ele não é um projeto realizado pela nenhuma universidade, e ele traz línguas do mundo todo, né? Você traz ali os mapas e você consegue interagir com eles e tem as línguas do mundo todo, né? Ele vai fornecer alguns dados sobre a língua do mundo todo. Isso só para a gente ter uma ideia, né, do que as possibilidades que podem ser ampliadas nos estudos de cartografia linguística, né? O Etnologia ele traz isso e é bastante interessante a gente conhecer, tá? Eu coloquei o link, acho que dele no decorrer do trabalho, vocês vão ver. Terminando essa definição de conceito que nós vimos, né, trazer um pouco do que é a IA também, o que é uma inteligência artificial. Então, assim, a gente sabe que a inteligência artificial, de uma forma em geral, ela
ela é uma tecnologia, né? E ela permite o quê? Que máquinas simulem capacidades humanas, né? Então, é uma simulação da nossa capacidade humana no processo de aprendizagem. Então, nós vamos ter ali a questão do raciocínio, do reconhecimento de padrões e tomada de decisões autônomas, e ela é capaz de processar grandes volumes de dados, né? E até identificar tendências e prever resultados a partir desses grandes volumes de dados. Por exemplo, se você tem uma pesquisa aí um banco de dados muito extenso, é interessante que você utilize a IA para estar fazendo as análises, e isso vai enriquecer muito a pesquisa, né? Dessa forma, não utilizando ela para substituir o pensamento humano, mas para processar esse volume de dados, né? E organizar esses dados e ter ali algumas previsões que devem ser, logicamente, conferidos pelos seres humanos, porque jamais, né? A inteligência artificial ela vai conseguir substituir o senso crítico da humanidade, né? Ela consegue, sempre vão existir perguntas, né? E aonde houver perguntas, né? Aonde houver dúvidas, haverá o conhecimento humano, né? Então, talvez nós possamos acreditar que tudo parta das perguntas, das hipóteses, né? Então, onde houver hipótese, sempre haverá o conhecimento humano. Então, não tem como falarmos que ela vai substituir a nossa capacidade, porque sempre, né, nós vamos ter esse raciocínio crítico a respeito, né, do conhecimento e do fazer científico. E é bastante interessante a gente pensar também nessa questão, porque aí que entra a questão de produzir a cartografia linguística, né? Ela se torna muito mais pertinente dentro das disciplinas de linguística, sociolinguística, justamente por esse motivo, né? Porque ali o aluno ele tem que produzir o conhecimento de fato por meio das entrevistas, por meio do contato humano, né? Produzir ali esse conhecimento, e quando não é produzido por meio de entrevista, e pesquisarem anuários antropológicos, questões que envolvam a sociedade, os seus modos viventes e todo esse complexo cultural, antropológico, que é a nossa vida como ser humano, né? Então, a IA ela pode sim nos auxiliar nos estudos de cartografia linguística, e de uma forma ética também, logicamente, né? Não substituindo o pensamento crítico jamais do linguista, do autor do texto. Então, continuando, né? A IA, ela auxilia os estudos de cartografia linguística pela capacidade que ela tem de processar grandes volumes de dados, né? Tanto textuais quanto geográficos. E ali ela vai conseguir nos ajudar a identificar padrões de variação e criando mapas interativos com uma precisão elevada, né? Modelos como o ChatGPT geram mapas de distribuição de línguas a partir de arquivos CSV e JSON, facilitando a documentação espacial sem necessidade da expertise cartográfica avançada. Isso me lembra algo muito interessante que aconteceu, né? Porque vocês sabem que as inteligências generativas, como o ChatGPT e a Gemini, elas são inteligências que elas se apropriam ali do nosso conhecimento. Por exemplo, você tem um Gmail, certo? Então, a partir desse Gmail, tudo aquilo que está disponível no seu workspace, nas suas relações, ela vai ter esse acesso a esse material. E aí você vai começar a conversar e produzir ali artigos, produzir textos, discussões, né? E alimentá-la com esse conhecimento. O que ela vai fazer? Ela vai começar a te dar como resposta aquilo que ela consegue fazer. Então foi muito interessante. Eu lembro que eu estava numa disciplina, né, e nós estávamos com algumas cartas da cidade de Cáceres, né, uma disciplina com a professora Elisângela, e nós estávamos com algumas cartas da cidade de Cáceres, mas cartas antigas, né, fazendo análise. E eu coloquei isso dentro do meu Drive, no Google, essas cartas, e lá, né, interagindo com a Gemini e tal. E aí, o que aconteceu? A partir desses dados, tá? Ela gerou ali um mapa de georreferenciamento com as comunidades quilombolas de Cáceres. Aí eu fui conferir, né, a imagem que ela havia gerado, e realmente fazia sentido aquilo que foi gerado. Por que ela fez isso? Porque ela produz essa documentação espacial sem a necessidade de uma expertise cartografia avançada, ou seja, não precisou usar um software pesado, ela era capaz de produzir esse conhecimento. Por quê? Porque ela tinha as coordenadas que foram geradas por esses mapas que eu alimentei dentro da minha inteligência artificial ali, dentro do meu workspace. Então, isso é possível?
é possível, tá? Então, ela cria, assim, essa necessidade dessa expertise cartográfica, embora é importante que nós saibamos dominar essa expertise cartográfica, mas para um trabalho de uma representação mais simples, talvez, é interessante porque ela vai produzir essa carta, ela é capaz de produzir. Se você der esses dados, se você disponibiliza esses dados, ela é capaz de produzir, sim, imagens cartográficas baseadas naquele conhecimento que você disponibilizou ali para ela de uma forma mais simples, tá? Então, isso é possível com a IA. Bom, para a gente se situar e perceber a importância, né, e as possibilidades de estudos, eu trouxe também alguns outros projetos que não são aqui do Brasil e que são realizados, né, com a inteligência artificial e com toda essa tecnologia que nós temos aí à nossa disposição. Endangered Language Project, né, da Google, mais algumas ONGs, então tem aqui o link para vocês. Qual que é a ideia desse projeto, tá? Ele tem um mapa de línguas que são ameaçadas e ele inclui comunidades indígenas, gravações e vídeos. É um projeto bastante interessante e ele é excelente para cruzar com os estudos de direitos linguísticos e comunidades remanescentes quilombolas. Então, assim, ele me chamou muito a atenção porque ele já existe, né? E é um projeto da Google com algumas ONGs, né? Então, ali vocês podem acessar e vocês vão estar vendo esses mapas com as línguas em extinção. É legal porque você consegue clicar em cima do mapa interativo e você ter esse som das línguas que estão ameaçadas de extinção e já elas estão ali disponíveis para que você analise, ouça e conheça essa variedade. Vamos falar também do WALS, né? World Atlas of Language Structures. É o atlas linguístico mais usado no mundo. Mais de 2.600 línguas que foram mapeadas já por esse atlas, tá? Ele foca em traços tipológicos de fonologia, sintaxe e morfologia. A maioria dos pesquisadores são linguistas da Alemanha e trabalham nesse projeto, tá? Que ele é um dos mais utilizados e ele tenta ali fazer esse mapeamento linguístico e nele já estão mapeadas mais de 2.600 línguas. Então, vocês podem estar acessando, né? Coloquei o link ali para vocês conhecerem esses trabalhos que utilizam e se apropriam da tecnologia para desenvolver a sua interatividade por meio, né, dos mapas e linguística. Nós temos também aqui, dentro de mais um projeto, que é o Glottolog ou Glottomap, né? Ele tem uma extensa base de dados, né, a nível de mundo. Temos mapas interativos e de famílias linguísticas, classificações e seus geocódigos. Lembre que eu falei sobre essa questão do geocódigo, né, e desse reconhecimento importante nas áreas, mesmo sendo um atlas linguístico, um mapa linguístico, né, ele ter esse reconhecimento. Ele é útil para as bases JSON, para mapas no ArcGIS e também esse é um projeto vinculado a universidades na Alemanha, tá? Esses projetos, eles trabalham com essas perspectivas, né, de construção de mapas linguísticos de línguas faladas no mundo todo. Bom, não tem como deixar de falar sobre Open Language Data, projetos de IA na linguística, né? Bom, Open Language Data é um ecossistema, na verdade, quando nós falamos da linguagem da programação, né? O Open Language Data, ele mapeia grandes corporas mundiais, né? E base para estudos de variações em redes sociais. Então, esse movimento, né? Ele já se apropria desses conhecimentos, né? E a base parte dessa variação pelas redes sociais. Então, é muito importante que nós conheçamos, né? Como linguistas, como os pesquisadores brasileiros, nós nos apropriemos também daquilo que já está sendo feito fora do país, né? E para que nós possamos pensar em como nós vamos organizar as nossas pesquisas aqui, se apropriando também da tecnologia como base, né? Então, é o macrosistema aí, a Open Language Data. Aqui eu deixo para vocês o link, né? Os links úteis para os projetos, né? Então, a gente tem aqui a Open Language Data, que são essas córpulas de multilinks abertos e database, né? Ali você vai encontrar várias databases para pesquisa. Open Lexicon, que é um diretório de bases lexicais multilingües, tá? A Foible, base de inventários fonológicos das línguas do mundo, onde você também pode encontrar material para pesquisa. O Glottolog, como eu já falei aqui, né? Ela vai trazer ali esses metadados.
ou walls, né? Então, todos esses, e o GitHub, que também vai ter ali essa incorporação, né, de dados para que nós possamos desenvolver as nossas pesquisas, né, se apropriando daquilo que já está disponível e também acrescentando aquilo que nós coletamos como pesquisadores aí em nossas pesquisas. Mas para que nós possamos compreender tudo isso, uma coisa que é muito importante. Ó, a IA, ela precisa de dados, né? Como nós já vimos aqui, ela não sabe nada, né? Ela precisa ser alimentada. Então, a Open Language Data tem dados abertos, né? Então, a partir dessa Open Language Data, nós conseguimos ali treinar modelos para identificar variações, reconhecer dialetos, marcar topônimos e prever padrões linguísticos para mapear. Então, a partir desse treinamento que nós temos com esses dados abertos que estão disponíveis ali, nós conseguimos treinar a inteligência artificial para reconhecer esses dialetos e marcar também topônimos ou o que for para prever padrões linguísticos para mapeamento, tá? Aí você, como pesquisador, que não tem algum nenhum praticamente conhecimento, até porque nossas formações muitas vezes não envolvem esse tipo de conhecimento, né? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, você tem que ter um dataset linguístico, né? Então você tem que saber ali o que é que você vai pesquisar no nível lexical, fonológico, tipológico, tá? E o interessante ele vem com coordenadas geográficas ou metadados de localização, então você tem que criar isso. Ah, eu vou criar uma planilha no Excel e vou colocar todos esses dados. Beleza, a gente pode partir desse modelo, tá? Você converte isso para JSON, você importa para o ArcGIS online, tá? Ou QGIS, ou Left, ou Mapbox, e você gera um mapa linguístico automático, tá? Resultados são mapas que são atualizáveis, comparáveis e integrados com a inteligência artificial. Então, essa é a ideia, tá? É que você desenvolva, né, a sua corpora de tal ponto que você construa ali, né, desde aquele ponto linguístico até o que é que você vai analisar, em qual nível da linguagem. E ali você acrescente as coordenadas geográficas, da onde que ocorrem aqueles fenômenos, os metadados de localização, e você converte isso para um formato, por exemplo, JSON, e aí você importa para o ArcGIS Online, tá? Ou QGIS, ou Left, ou Mapbox, e você gera um mapa linguístico automático, tá? Ah, mas por que você está falando? Esse é um caminho, como eu disse, é um caminho acadêmico e é um caminho que dá mais confiabilidade para a pesquisa. Ah, eu posso usar lá o Google Earth, eu posso usar o Google Maps? Pode. E é mais simples, né? É mais intuitivo, você consegue. Porém, a confiabilidade da pesquisa ela é muito maior quando nós usamos esses outros softwares, né? Eu particularmente acho que fica muito mais bonito uma carta produzida pelo QGIS, pelo ArcGIS, né? O Left e o Mapbox também, eles estão ganhando espaço e mercado, né? Embora eu ainda não esteja familiarizada com a utilização deles, de todos esses, hoje, porque eles já passaram por várias atualizações. O que eu pensei, assim, eu não sei se a questão de tempo vai me permitir mostrar para vocês, talvez fazer um mini curso específico sobre o uso do ArcGIS, talvez, é que o QGIS, ele é um software gratuito que está disponível para todas as universidades, né? O ArcGIS, ele já é pago, mas eu posso estar demonstrando aqui para vocês, né? Também como é que isso funciona dentro desse software e principalmente o ArcGIS que é online. Por quê? Porque ele não pesa, né? E ele não vai ter toda aquela dificuldade que nós teríamos com um software, baixar um software, utilizar. Tem um software bastante interessante, porém, com ele não há interatividade, né? Que é o software do professor Romeno, o CVG Ling, né? Eu cheguei a baixar no meu computador. Porém, o que acontece? Como eu falei, eu estava em busca de algo que proporcionasse uma certa interatividade, né? Então, um mapa digital interativo e que utilizasse inteligência artificial. Eu acho que ainda dentro dessas versões dele ainda não é possível. Ele produz as cartas de uma forma muito legal, porém ainda não é possível essa interatividade digital com aquelas cartas que são produzidas ali. Porém, esses outros softwares aqui, eles nos permitem essa interatividade, né? Então, ele traz para o mundo digital aquilo que a gente tem ali na impressão no mundo físico, né? Então é bem interessante por isso o uso desses outros softwares, desses outros programas, para que a gente possa fazer um material diferenciado. O que muito me chamou a atenção, mas eu ainda estou em processo de estudo,
é que pelo ArcGIS, nós temos a possibilidade de criar o mapa e além de criar o mapa digital, você transformá-lo em um aplicativo com os conhecimentos. Então, você pode estar ali disponibilizando, né, um aplicativo com os fenômenos linguísticos, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, né? No meu caso, eu trabalho com os nomes de toponímias de comunidades quilombolas que representam mulheres. Então, assim, é muito interessante porque ele pode ser uma plataforma colaborativa em que todos podem participar. Quem sabe isso pode ficar aí para um projeto posterior. Mas é bem interessante a proposta que tem dessa construção dentro do ArcGIS, porque ele abre um leque de possibilidades, né? Para quem é pesquisador e quer ter ali um material bem legal para você trabalhar tanto em aulas na pós-graduação, a nível de educação básica, do jeito que você quiser, você consegue montar um material bastante interessante. Claro que eu não desmerecendo o Google Earth ou o Google Maps, porque nós podemos utilizá-los também, porém a credibilidade científica está mais voltada para esses softwares, né, que exigem uma complexidade um pouco maior. Mas não desmerece o fato de você utilizar ali o Google Maps para a produção da sua carta ou do seu mapa linguístico, como você preferir chamar. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aí é o Google Maps, tá? E aí os My Maps, vocês vão ver que é possível você criar uma diversidade de mapas que vão representar as isogloses, que vão representar ali os fenômenos que você detectou, né, da variação linguística em determinadas regiões. Como eu disse, o Google ele tem evoluído muito e há como, né, a possibilidade de criação de projetos que utilizem os próprios maps dele para criar essas cartas, né, e proporcionar uma interatividade com as variações ali, o aluno vê, verificar, você pode compartilhar, então ele é muito prático, né, o Google Maps. Claro que as pesquisas tendem a preferência pelo ArcGIS, pelo QGIS, porém nada impede que você use ali o Maps para você estar fazendo tudo isso. Observem aí as possibilidades de catalogação, de inserção de camadas, né, e ali você pode estar rotulando os fenômenos, mostrando aonde ocorre, como que ocorre, isso de uma forma interativa. É bastante interessante quando nós observamos a cartografia também com essa hipótese de criação de produto da cartografia linguística, né, a criação de atlas interativos. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aí é o Google Maps, tá? E aí os My Maps, vocês vão ver que é possível você criar uma diversidade de mapas que vão representar as isogloses, que vão representar ali os fenômenos que você detectou, né, da variação linguística em determinadas regiões. Como eu disse, o Google ele tem evoluído muito e há como, né, a possibilidade de criação de projetos que utilizem os próprios maps dele para criar essas cartas, né, e proporcionar uma interatividade com as variações ali, o aluno vê, verificar, você pode compartilhar, então ele é muito prático, né, o Google Maps. Claro que as pesquisas tendem a preferência pelo ArcGIS, pelo QGIS, porém nada impede que você use ali o Maps para você estar fazendo tudo isso. Observem aí as possibilidades de catalogação, de inserção de camadas, né, e ali você pode estar rotulando os fenômenos, mostrando aonde ocorre, como que ocorre, isso de uma forma interativa. É bastante interessante quando nós observamos a cartografia também com essa hipótese de criação de produto da cartografia linguística, né, a criação de atlas interativos. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aí é o Google Maps, tá? E aí os My Maps, vocês vão ver que é possível você criar uma diversidade de mapas que vão representar as isogloses, que vão representar ali os fenômenos que você detectou, né, da variação linguística em determinadas regiões. Como eu disse, o Google ele tem evoluído muito e há como, né, a possibilidade de criação de projetos que utilizem os próprios maps dele para criar essas cartas, né, e proporcionar uma interatividade com as variações ali, o aluno vê, verificar, você pode compartilhar, então ele é muito prático, né, o Google Maps. Claro que as pesquisas
tendem a preferência pelo ArcGIS, pelo QGIS, porém nada impede que você use ali o Maps para você estar fazendo tudo isso. Observem aí as possibilidades de catalogação, de inserção de camadas, né? E ali você pode estar rotulando os fenômenos, mostrando aonde ocorre, como que ocorre, isso de uma forma interativa. É bastante interessante quando nós observamos a cartografia também com essa hipótese de criação de produto da cartografia linguística, né, a criação de atlas interativos. Então, pessoal, eu estou aqui compartilhando com vocês essa tela, tá? Como que eu fiz? Esse daqui é a tela do software ArcGIS, que eu falei para vocês que ele tem toda aquela regularização, que tem uma maior confiabilidade nas pesquisas científicas, né, para a criação dos atlas, né? Então, o que eu quero propor aqui para vocês, tá? Para que vocês conheçam como que se dá todo esse processo. Esse daqui, como vocês já sabem, eu já falei que eu trabalho com comunidades quilombolas, então aqui tá o meu mapa, né, das comunidades quilombolas. Como que ele foi feito, tá? O Shapefile eu baixei do INCRA, né? Lá o INCRA hoje ele tem uma rede que você consegue, você entra no site, você digita os seus dados e aí ele disponibiliza o Shapefile. Eu incorporei o Shapefile aqui dentro, né? Eu adicionei como conteúdo. Esses daqui são os meus conteúdos. Eu cliquei aqui em adicionar camada. Aí eu fui lá, baixei no meu computador, loguei aqui e aí as áreas quilombolas e ali ele produziu um mapa, tá? Então esse aqui é o meu mapa Brasil Quilombola, tá? É a base do meu mapa e aqui com as comunidades, né? Como eu falei, os meus PLs, os meus pontos de localização, né? E aqui dentro desses pontos de localização, eu vou inserir, né, os rótulos, os fenômenos, tá? Então vamos aqui colocar mais próximo aqui a nossa região para que a gente veja aqui, por exemplo, Rondonópolis, já viram ali, né? Eu estou aproximando o mapa para que vocês possam ter essa visibilidade, né, do georreferenciamento aqui, tá? Então, aí, por exemplo, se eu clico aqui em cima, eu vou ter a área aqui, né? Por exemplo, Cáceres. Olha, cliquei bem em cima de Cáceres. Aí tem as áreas de delimitações das comunidades quilombolas ali. Então, dentro dessa área, e aqui, como vocês podem ver, eu posso inserir também informações, tá? Eu posso adicionar rótulos, posso colocar os fenômenos linguísticos aqui, né? Isso é só para a gente ter uma noção da possibilidade, né, de criar esses mapas, que são mapas interativos digitais, né? E a partir dali você construir a sua pesquisa, né, como um produto. Então a gente também observa aqui que ele tem a possibilidade, por exemplo, se eu quiser imprimir, eu posso imprimir. Se eu quiser criar um aplicativo a partir dos dados que eu tenho aqui, que eu alimentei, né, essa base de dados, né, eu posso também. O que é muito interessante é a gente pensar que o ArcGIS, dentro da própria plataforma dele, ele tem ali cursos que você pode estar fazendo para você aprender, né, a gerar. Então você consegue também aprender aqui, né, por meio de uma rede, começar a criar ali os seus próprios mapas, os seus próprios atlas, as suas próprias ferramentas de trabalho e enriquecer linguisticamente falando, né, a base de dados aqui. E os mapas que são gerados são muito bonitos, né? Eu não sei se eu mostrei aqui para vocês as interfaces, por exemplo, aí eu tenho as bases que eu posso escolher. Por exemplo, eu posso usar uma base assim, eu posso usar imagens, né, reais, eu posso usar as ruas, porque se eu vou trabalhar, por exemplo, com nomes de locais, né, em específico, as bases topográficas também eu posso estar inserindo aqui, ou a navegação como do Google, né, que a gente vê, a gente pode estar mudando tudo, olha, ele tem essa possibilidade, tá? Aqui terreno com rótulos,
né? Então ele cria aqui, ou simplesmente, se você quiser ele num cinza, claro, ele também traz essa possibilidade, né? E ali é uma espécie, é um mapa interativo, como a gente falou, né? Você consegue ter uma visão ampla, tanto do georreferenciamento, e aqui você pode ir acrescentando os fenômenos, né? Então, assim, eu estou em fase de elaboração, minha pesquisa não está pronta nesse nível aqui para o que eu pretendo fazer. Porém, é só para a gente trocar essa experiência e vocês conhecerem a infinitude de possibilidades utilizando a inteligência artificial para cartografar fenômenos linguísticos ou variações, dialetos, línguas, né? Então, essa possibilidade, né? Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído na formação de vocês e quem sabe aí no módulo 2, em outro momento, a gente consiga explorar mais conhecimento e ser bem mais específico, escolher um software ou algo bem específico e a partir dali a gente construir, né, esse conhecimento, ok? Eu agradeço a oportunidade, agradeço pela participação, eu acredito que o meu tempo já estendeu e eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com vocês, eu deixo aí as minhas referências, né, se vocês precisarem de algo, eu estou à disposição para desenvolver pesquisas. Bom, não diferente, né, gente? A gente tentar aliar também as nossas práticas, o uso da cartografia linguística, tá? Lembrando que nas competências da BNCC, nós temos como uma proposta o uso crítico de tecnologias digitais para investigação linguística, análise de dados geoespaciais, né? Então, essa visão da interdisciplinaridade, de sair das caixinhas e ir além. É claro que também é muito importante a questão da responsabilidade ética na coleta e no manejo de dados culturais, porque quando nós falamos sobre comunidades tradicionais, sobre pessoas, né, nós temos uma responsabilidade ética na coleta e no manejo desses dados, né, sempre respeitando isso. E a produção de materiais multimodais, né, de caráter pedagógico, né? Então a gente vai ter aqui essa produção, né? E como eu mostrei para vocês, e infinitas possibilidades, né? Você trabalhando ali com o Maps, fazendo os alunos produzirem, você mesmo produzindo, isso só tende a agregar conhecimento, né, aos nossos estudantes e a nós mesmos. Bom, é bastante interessante nós vermos que a cartografia linguística, com a inteligência artificial, nós temos uma infinidade de possibilidades de pesquisa científica, né? A cartografia linguística, ela sempre foi uma área que se dedicou a representar, compreender, interpretar a distribuição espacial das línguas e dos falares e das identidades culturais, né? Se no início os mapas eram estáticos, né? Eles eram construídos a partir de longas jornadas de campos e representações manuais, hoje nós testemunhamos uma transformação profunda, a era digital e a inteligência artificial. Então, elas vão ampliar radicalmente esse horizonte da pesquisa linguística. A IA, combinada com a cartografia digital, possibilita novas formas de analisar, visualizar, explicar fenômenos linguísticos e as ferramentas como ArcGIS, QGIS, JSON, modelos de linguagem, classificadores automáticos e algoritmos de clusterização, eles nos permitem o quê? Detectar padrões que antes eles eram invisíveis, né? Cruzar dados linguísticos com informações sociais, culturais e territoriais. Então, essa possibilidade de cruzamento é muito mais rápida, muito mais fácil. Gerar mapas dinâmicos e interativos e multifuncionais, né? Reconhecer tendências de variação ao longo do tempo, porque nós podemos criar mapas temporais também, né? E estabelecer esse tipo de construção. Nós podemos modelar, estimular cenários, né? Futuros até para as línguas ameaçadas, observando quantidade de falantes daquela língua através desses mapas, né? Automatizar tarefas como geocodificação, agrupamento lexical, interpretação de corpora. Então, isso a gente consegue fazer com a inteligência artificial sem prejudicar e, na verdade, na busca dessa preservação, na verdade, né? A cartografia linguística, na era da inteligência artificial, ela deixa de ser apenas uma representação espacial e ela torna-se um campo de experimentação científica. Então, aqui nós vamos viver as nossas experiências científicas por meio da inovação tecnológica e do conhecimento interdisciplinar. É aquilo que eu falei, é o sair da caixinha, né? Então, é a busca pela experimentação científica, a busca pelo novo, como eu falei, assim, nós não
sou dessa área, porém eu estou tendo que estudar isso, né? Então nós podemos mapear línguas indígenas e quilombolas, nós podemos estabelecer fronteiras dialetais que estão em movimento, né? Nós podemos relacionar contatos linguísticos históricos e atuais, estabelecendo comparações, mudanças linguísticas em tempo real, isso é possível, né? Redes sociais e circulações de palavras, paisagens linguísticas urbanas, né? Cada novo dado, cada novo mapa, cada nova camada, ela abre uma porta para outros estudos, né? Então não há limite, né? A cartografia linguística ela se torna um campo vivo, expansivo e agora ela vem potencializada pela inteligência artificial, ou seja, ela vai ultrapassar fronteiras, né? Disciplinas e métodos tradicionais, porque nós teremos que ir muito além disso. Mas é muito importante que nós saibamos que mapear línguas é mapear pessoas, histórias, identidades e culturas. A tecnologia não substitui a pesquisa, ela a expande, tá? E a IA ela nos convida, né? As inteligências artificiais, elas nos convidam a pensar novos caminhos, novas perguntas e novas formas de olhar para a diversidade linguística do mundo. Então, que nós tenhamos isso muito claro para nós, né? Que nós possamos utilizar como algo que não vai nos substituir as pesquisas que nós fazemos, mas sim expandir o nosso conhecimento, né? O que eu faço com aquilo que a IA me entrega? E não eu pedir para que ela me entregue algo, mas o que eu faço com aquilo que ela me entrega, né? E que esse mini curso ele seja apenas o início de uma jornada de descobertas para você, de investigações, de criações, né? Porque o território do estudo linguístico é vasto e agora verdadeiramente infinito, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, dizer que eu fico muito grata por poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que eu sei com vocês e que venham outras possibilidades aí, porque o nosso território, ele é infinito, né? Obrigada. Obrigada a todos vocês e até a próxima.